Olá, bom dia! Você vai ver no Câmara com Notícia. Pautas do Congresso ficam para depois das eleições municipais. Entre elas, a conclusão das bases do orçamento do próximo ano. Debate sobre proposta que altera as regras de punição para o Caixa 2 eleitoral é destaque no plenário e em comissão especial. No corredor das comissões, Mariana Prichitsky. O presidente da Câmara diz que não vai pautar Caixa 2 separadamente e a discussão continua hoje na comissão especial, que houve 5 convidados. No Salão Nobre, Carolina Nogueira. Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência é comemorado hoje. Será marcado por um desfile de modelos com deficiência que acontece daqui a pouco aqui no Salão Nobre. Hoje é quarta-feira, 21 de setembro. É primavera. Agora em Brasília, 9h04. Esses são os destaques do Câmara com Notícia, que já está no ar. E nessa manhã tem sessão solene marcada para daqui a pouco no plenário da Câmara. Quem vai falar sobre isso com a gente é a repórter Carolina Nogueira, que está no Salão Nobre. Oi, Carol, bom dia. Bom dia, Vera. Na verdade, extraordinariamente, essa sessão solene acontece de tarde, a partir das 4 horas da tarde. É uma sessão solene em homenagem ao movimento Todos pela Educação, que está completando 10 anos de existência. Um movimento apartidário, plural, que foi criado pela própria sociedade civil e que reúne várias pessoas que lutam para conseguir atingir 5 principais metas de educação. São elas: toda criança e todo jovem na escola, crianças alfabetizadas até os 8 anos de idade, todo aluno na série adequada, todo jovem com ensino médio e um investimento na educação ampliado e bem gerido. São as metas desse grupo de pessoas que se uniu há 10 anos e que continua trabalhando pela educação no Brasil. Quem vai conversar com a gente sobre isso é o deputado Alex Canziani, do PTB do Paraná. Deputado, o senhor é ligado a esse tema da educação, acompanha esse tema da educação há tanto tempo, acompanha também o movimento Todos pela Educação. A gente tem motivo para comemorar esses 10 anos de atuação desse movimento tão importante. Quais são as perspectivas, especialmente nessa questão da ampliação do investimento? A gente fala aí nessa PEC do controle de gastos. Existe uma perspectiva positiva para a educação no país? Olha, bom dia, Carol, bom dia, nossos telespectadores. Primeiro é o seguinte, acho que nós temos que celebrar as boas iniciativas da sociedade. E o movimento Todos pela Educação é exatamente no sentido de poder dotar na sociedade de um instrumento, de uma entidade que possa agregar pessoas e entidades para que nós possamos lutar pela questão que eu vejo que é da maior relevância para o país, que é a educação de qualidade, educação pública que possa melhorar a vida das pessoas. E a ideia dessa sessão solene aqui na Câmara, porque quando foi lançada ela foi feita lá no Museu do Ipiranga, que foi muito simbólico isso. E agora a ideia é que nós comemoremos os 10 anos aqui, no plenário da Câmara, na Casa do Povo, e mais do que isso, mais do que a celebração, vai ser um grito das lideranças, um grito das pessoas dizendo o seguinte, que nós temos que efetivamente fazer com que a educação seja a prioridade absoluta do nosso país. Nós queremos um país desenvolvido, um país com melhores perspectivas, um país com um futuro melhor. Não há como você querer isso se não passar por uma educação de qualidade. Então, se nós temos que ao longo desses anos comemorar os 10 anos do Todos pela Educação, na verdade, a educação precisa avançar e muito, Carolina. Se nós pegarmos, inclusive, as semanas passadas saiu o IDEB, e quando nós tivemos uma melhoria nos anos iniciais, quando o foco é o município, né, quando vamos para os anos finais do ensino fundamental e principalmente o ensino médio, é um desastre, infelizmente é um desastre. Hoje, o maior gargalo da educação brasileira chama-se ensino médio. Então eu acredito que a vinda dessas pessoas, a repercussão que isso vai dar, coloque na pauta da sociedade, não só da Câmara, mas da sociedade como um todo, a importância que é a educação para o futuro do nosso país. Deputado, inclusive o projeto de reforma do ensino médio apareceu com a urgência no plenário dessa semana, para ser votada a urgência para esse projeto. Qual que é a posição do senhor sobre esse projeto? O senhor acha que ele já está maduro para ser votado em plenário? O caminho é esse mesmo? Olha, houve uma comissão especial da Câmara que fez um belo trabalho. Esse projeto é de autoria do deputado Reginaldo Lopes. O deputado Wilson Filho, da Paraíba, é o relator. Fizeram um belo trabalho, ouvindo vários especialistas. Depois do trabalho concluído, houve por parte do Concede também, que trouxeram várias sugestões também. Então, eu acho que o texto está maduro. A preocupação nossa, Carol, é a questão dos prazos, é a questão
do momento. Quer dizer, nós estamos com vários projetos importantes, nós temos a PEC dos gastos, que você dizia também, e a nossa preocupação, e o próprio ministro está avaliando, conforme for, até a edição de uma medida provisória para que essa pauta seja efetivamente executada. Nós temos que mudar o ensino médio, nós temos que fazer com que os jovens vejam um significado no ensino médio. Mais de 700 mil jovens hoje deixam o ensino médio porque não vem a perspectiva. Então nós temos que efetivamente mudar o ensino médio e eu espero que ou nós consigamos votar isso rapidamente ou mesmo através de uma edição de uma medida provisória. O senhor acha que a edição da medida provisória não pode parecer que faltou diálogo, faltou debate? O senhor acha, hoje a gente vai encontrar a sociedade civil organizada que trabalha com educação. Eles não podem acabar se sentindo também, nós todos como sociedade, de fora dessa discussão? Não, pelo contrário, até porque na discussão da medida provisória a sociedade vai participar também. Quer dizer, a comissão especial vai chamar especialista, vai chamar... Eu acho que o texto tem que ser basicamente aquele texto que já foi aprovado na comissão especial, que foi discutido durante tanto tempo, com a própria colaboração do secretário de Educação. Então, na minha visão, se vier uma medida provisória, vai ser muito próximo daquilo que a Câmara, ao longo dos anos, tem discutido. Em relação a recursos, o senhor tem preocupação com essa questão da PEC do controle de gastos? Também está em discussão a questão da possível quebra de monopólio do pré-sal e se falava muito no recurso, na utilização desse recurso do pré-sal para a educação. O senhor tem preocupação em relação a recursos, a investimento para os próximos anos? Na verdade é o seguinte, eu vejo que há necessidade de melhoria da gestão, isso é fundamental. Agora, se nós tivermos mais recursos, é também importante. A PEC dos gastos, eu acho que ela é fundamental para o país. O país está com déficit esse ano de 170 bilhões de reais, a perspectiva para o ano que vem é de 139 bilhões e nós temos que acabar. É a dona de casa, Carol. Se a família ganha 100 e gasta 150, todos nós sabemos que não vai dar certo isso. Então, o país precisa se adequar a isso. Agora, isso não quer dizer que nós vamos ter menos recursos para a educação. Porque veja o seguinte, dentro do bolo do orçamento, e eu ouvi inclusive a fala do próprio presidente da República, ele quer priorizar duas áreas, saúde e educação. Então eu não tenho dúvidas que nós vamos conseguir preservar e eu acredito que até ampliar os recursos voltados para a educação, mesmo com a aprovação da PEC do controle dos gastos. Deputado Alex Canziani, muito obrigada pela participação. Boa sessão solene mais tarde. Eu que agradeço, um bom dia a todos. A gente volta ao estúdio com a Vera. Obrigada, Carol. Deputado, então, reafirmando, a sessão solene em homenagem aos 10 anos do movimento Todos pela Educação acontece esta tarde, às 16 horas, no plenário Ulisses Guimarães. E o plenário do Congresso teve sessão nesta terça-feira, mas faltou o quórum para concluir a votação das bases do orçamento do próximo ano. E continuou também a polêmica iniciada com a tentativa de votação da proposta que altera normas eleitorais. O baixo comparecimento inviabilizou a sessão do Congresso Nacional que iria analisar vetos presidenciais e concluir a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017. A LDO traz bases para a elaboração do orçamento do país para o ano seguinte. O texto principal foi aprovado em agosto, mas deputados e senadores ainda precisam votar pontos que foram destacados para uma análise específica. A sessão do Congresso desta terça também foi prejudicada pela reação contrária à tentativa de votação na Câmara, na noite de segunda-feira, de proposta que poderia anistiar a prática de Caixa 2 em campanhas eleitorais. Nos chamaram aqui para ser triturados pela população. Já imaginaram se esse projeto de lei tivesse sido aprovado no dia de ontem aqui na Câmara? Hoje o povo, com certeza, estaria nas ruas, pedindo fora o Congresso, fora a Câmara Federal. Perdemos uma bela oportunidade ontem. O país acompanhava, esperava, e de repente apareceu uma matéria para ser votada, entre uma intenção e uma ação orquestraram uma sessão que esvaziou as determinações que tínhamos de cada parlamentar, em cada partido, de votar a LDO, votar o FIES e outras matérias afins. O presidente Rodrigo Maia tem que recuperar a tradição, é só isso que se pede, de se fazer reunião com a integridade, a inteireza, a totalidade do colégio de líderes e discutir a pauta. Tudo tem que ser aberto. Olha, tanto o Congresso quanto a Câmara agora só devem se reunir no plenário Ulisses Guimarães para votar proposições depois das eleições municipais no dia 2 de outubro.
Agora a gente vai falar sobre os trabalhos nas comissões nesta quarta-feira com a repórter Mariana Prischitski, que está lá no corredor de acesso aos plenários das comissões. Bom dia, Mariana. Bom dia, Vera. Bom dia a todos. A comissão especial que analisa as medidas de combate à corrupção faz daqui a pouco uma audiência pública para ouvir mais 5 convidados, representantes de defensores, de movimentos da sociedade civil, como o Chega de Corrupção. E ontem a comissão especial fez uma audiência pública, ouviu convidados e um dos assuntos que mais repercutiram na comissão foi justamente essa proposta de criminalização do Caixa 2. Vamos conferir na reportagem. A comissão especial que analisa o projeto de lei com medidas contra a corrupção já ouviu mais de 50 especialistas. Nessa terça-feira, outros 5 foram convidados para discutir o tema. O assunto que dominou os debates foi a inclusão na pauta do plenário na noite de segunda-feira de uma proposta sobre o Caixa 2. Ela criminalizava a atividade, mas poderia acabar anistiando essa prática em campanhas eleitorais anteriores à aprovação da lei. Nas condições presentes, não contem com meu voto, não contem com nenhuma manifestação favorável minha, porque esse tema é um tema extremamente sensível e ele tem que estar no bojo das 10 medidas. Os deputados que participaram da audiência pública acreditam que a proposta que criminaliza a prática de Caixa 2, apresentada pelo Ministério Público e que vem sendo discutida pela comissão especial, é a que deve ser avaliada futuramente em plenário. Nós defendemos a criminalização do Caixa 2. O que não pode é ficar com esse discurso de recursos não contabilizados, entre aspas, como aconteceu no mensalão. Então nós temos que buscar um caminho para isso, mas não levar a plenário de forma assodada, surpreendendo a todos uma medida que não estava sequer debatida aqui na comissão. É evidente que essa reformulação do conceito de Caixa 2, tal como propõe o Ministério Público Federal nas 10 medidas, é fundamental. E o relator da comissão, entendendo que esse assunto merece transparência e merece ser antecipado, merece ser agilizado, já propôs que na primeira semana de outubro venha uma comissão de juristas, de doutrinadores, de analistas, para que a gente possa fazer, à luz do dia, um debate fundamental. O deputado Beto Mansur, que presidiu os trabalhos do plenário na noite de segunda-feira, disse que o projeto foi incluído em regime de urgência, mas desconhecia o teor da proposta, até ter sido alertado por outros deputados presentes na sessão. Os líderes todos, quase que todos, com exceção, vale dizer, da Rede e também do PSOL, quase que a totalidade dos líderes da casa estavam presentes na reunião na sala do deputado Maranhão, na sala, na verdade, da presidência da Câmara. Eu cheguei lá e falei assim, eu preciso do parecer, eu preciso do substitutivo, eu preciso saber quem relatará esse projeto para eu poder colocar na pauta e reiniciar a sessão. Aí eu percebi no plenário que havia uma rejeição por parte dos liderados de diversos partidos que não queriam votar aquela proposta. Eu, pura e simplesmente, encerrei a sessão de ofício, ou seja, pela vontade do presidente que estava dirigindo os trabalhos, retirei da pauta e encerrei a sessão. Foi exatamente isso que aconteceu. Bom, ontem, em entrevista coletiva, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, que assume interinamente a presidência da República, disse que não vai pautar separadamente esse projeto de Caixa 2, que ele deve ser discutido no plenário, no conjunto das medidas de combate à corrupção. E um outro destaque de ontem aqui nas comissões, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto que obriga a prescrição de remédio pela sua denominação genérica. A proposta dá ao médico o direito de, depois de dizer o nome genérico do remédio, indicar o nome comercial ou de marca. O profissional pode ainda expressar sua preferência por um dos produtos e se manifestar contra a substituição de um medicamento específico pelo seu genérico. Essa proposta tramita em caráter conclusivo. Quer dizer que, se não houver a apresentação de um recurso, ela segue agora, depois da CCJ, diretamente para análise no Senado. Vera, então esses foram os destaques das comissões. Obrigada, Mariana. Você já viu nesta edição do Câmara com Notícia. Deputados da comissão especial que analisa as 10 medidas contra a corrupção criticam a inclusão na pauta do plenário da proposta que poderia anistiar a prática do Caixa 2 em campanhas eleitorais. Agora em Brasília, 9h18. E você vai ver depois do intervalo.
Na reportagem especial de hoje sobre proteção de dados pessoais, uma pergunta. Alguma vez você jogou Pokémon Go ou pediu um Uber pelo celular? Pois saiba que as informações sobre a sua localização foram armazenadas pelas empresas que gerenciam esses aplicativos. Em Brasília, 9h20. O Câmara com Notícias está de volta. E nós vamos direto agora para o Salão Nobre da Câmara com a repórter Carolina Nogueira, que está acompanhando os preparativos finais para um desfile que acontece ainda esta manhã. Um evento organizado por 2 comissões da Câmara. Não é isso, Carol? Exatamente. Vera, hoje é dia 21 de setembro, é o Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência. A Câmara encontrou um jeito muito criativo, muito bonito de comemorar essa data, com um desfile com modelos com deficiência. A gente vai conversar sobre isso, a gente começa conversando com a deputada Érica Cocai, que é uma das deputadas que pediu a realização desse evento. Deputada, como é que é a luta dessas pessoas aqui no Brasil? A gente vem aí dos Jogos Paralímpicos, que deu visibilidade para essas pessoas. Como é que você vê esse momento das pessoas com deficiência aqui no Brasil? E essa iniciativa ela é para dar mais visibilidade a essas pessoas? É essa a ideia? Sim, em verdade, hoje é o dia de luta. De luta significa que as pessoas com deficiência se colocam em movimento e assumem uma condição que é natural da nossa humanidade, que é a condição de sermos protagonistas. Porque os seres humanos, nós somos os únicos seres que têm a possibilidade de ter consciência da sua vida, pegá-la pelas mãos e transformá-la. Por isso esse dia de luta das pessoas com deficiência que lembra o Dia da Árvore. O Dia da Árvore que significa a renovação, que significa a força, que significa o caráter dialético da vida, porque a árvore produz as sementes, transformará em fruto, que será mais uma vez semente, mas que lembra também a diversidade. Hoje é bom a gente olhar uma árvore e a gente ver que todas as folhas de uma árvore, elas são diferentes umas das outras e elas são igualmente consideradas de uma mesma árvore. Por isso é um dia de louvor da diversidade, onde as pessoas com deficiência estão em todo o Brasil, em luta, aqui em Brasília estão encaminhadas para entregar inclusive uma pauta de reivindicações para o governo na perspectiva de que seus direitos sejam considerados. E que direitos nós estamos falando? Nós estamos falando de direitos, muitos deles já assegurados em leis. Existem leis e várias leis que asseguram os direitos das pessoas com deficiência, mas são leis que têm dificuldade de serem cumpridas. As leis que asseguram o direito ao trabalho, a acessibilidade. A acessibilidade não é só arquitetônica, mas vamos pensar o que é acessibilidade arquitetônica. Ela assegura o direito de ir e vir, ela assegura o direito à cidade. Se nós não podemos sair das nossas próprias casas com autonomia, nós não temos direito à cidade da qual nós participamos, à cidade que nós moramos. Por isso nós estamos falando de direitos de existência humana, com a dignidade humana, assegurando princípios constitucionais, não só da dignidade humana, como o princípio constitucional do direito de ir e vir. Ou seja, e neste dia de hoje, com esse desfile, nós queremos romper e enfrentar toda sorte de discriminação. Nós estamos fazendo um desfile fashion, com pessoas com deficiência, que carregam orgulho, que carregam uma beleza imensa. E essa beleza precisa ser introduzida, reconhecida na nossa sociedade. Nós viemos de uma Paralimpíada, onde nós nos orgulhamos das pessoas que ali estavam, mas é preciso trazer esse sentimento das Paralimpíadas para o nosso dia a dia. E esse é o sentido deste desfile, é o sentido da atividade que as comissões estão desenvolvendo hoje. Vamos começar a acompanhar algumas imagens das pessoas que estão ali atrás e que já estão fazendo um ensaio para esse desfile que acontece logo mais, que começa daqui a pouco. Enquanto isso, eu continuo perguntando para a senhora, deputada, a senhora acha que o maior problema é a inserção dessas pessoas na sociedade ou é o preconceito, ou é uma questão cultural? As coisas são juntas, né? Eu acho que o preconceito, que é uma construção cultural, e se é uma construção cultural não é natural, foi construído, e se foi construído pode ser desconstruído. O preconceito, ele dificulta a inclusão das pessoas na sociedade. Quando a gente fala de acessibilidade, nós não estamos falando só da acessibilidade arquitetônica, que, como disse, é fundamental. Nós estamos falando da acessibilidade a todas as políticas públicas. Por isso nós estamos aqui no dia de hoje para dizer, nós queremos todas as políticas públicas com recorte de inclusão, e particularmente a política que é a mais generosa e que é a mais transformadora potencialmente, que é a educação. Se nós introduzirmos essa discussão na
política de educação, nós vamos construir uma sociedade onde o outro não seja negado enquanto outro, onde uma deficiência não seja maior do que a pessoa. Nós estamos aqui para dizer que nenhuma deficiência é maior do que a pessoa e que as pessoas com deficiência, que representam 23% da população brasileira, têm direito de viver a plenitude da sua própria humanidade. Por isso é preciso todas as políticas públicas terem o recorte de inclusão das pessoas com deficiência, particularmente a educação, e é preciso que nós comecemos a enfrentar essa barreira à inclusão que muitas vezes é invisibilizada, que é o preconceito e a discriminação. Construir uma nova cultura de que todo ser humano tem direito de viver a sua humanidade e que as pessoas com deficiência precisam ter assegurada esta possibilidade mágica da vivência desta também mágica condição humana. Deputada Érica Cocai, muito obrigada pela sua entrevista. A gente aproveita para apresentar também a idealizadora desse projeto, que está aqui realizando esse desfile hoje, a Ângela Ferreira, idealizadora do projeto Fashion Inclusivo. Deputada, desculpa, é o hábito aqui na TV Câmara. Ângela, professora Ângela, como é que começou, da onde veio essa iniciativa? As meninas, as crianças estão ali começando o desfile deles ali atrás, crianças, adultos, pessoas de todas as idades. De onde veio essa ideia de trabalhar essa coisa da moda com a inclusão? Bom dia a todos da TV Câmara. A questão da moda é um mundo muito restrito, né? Eu era coordenadora de uma escola especial em 2010 e pensei, mas esse mundo restrito, por que é impedido para a pessoa com deficiência? Eles têm potencial para demonstrar uma roupa, sim, uma maquiagem, sim, um acessório, sim. E aí a gente, naquela escola especial que eu trabalhava em 2010, nós fechamos o ano com um lindo desfile. Deu super certo, a coisa aumentou, tomou uma dimensão muito grande. E hoje aqui na Câmara, a deputada citou a questão da árvore e hoje começa a primavera, né, dia 21. Então a primavera hoje, juntamente com a luta da pessoa com deficiência, vem aí para a gente mostrar que é possível, sim, que eles têm potencial, sim. E hoje eles vão fazer um lindo desfile na tendência de primavera. E mostrar que a deficiência tem a sua própria beleza também. Exatamente, sua própria beleza. Eles já fizeram vários desfiles em Brasília e fora de Brasília, demonstrando joias, demonstrando looks das mais variadas tendências. Nós temos no Fashion Inclusivo modelos com as mais variadas também deficiências. Temos cegos, síndrome de Down, cadeirantes, autistas, e a gente é muito feliz com isso. Eles têm uma agenda muito bacana e a gente está aí para mostrar para a sociedade que no mundo da moda também é possível. Ângela, muito obrigada pela sua entrevista com a gente. Parabéns pela sua iniciativa. A gente volta ao estúdio com a Vera. Carol, modelos, cenários lindos. Parabéns para a Ângela e para as comissões, para essa iniciativa das comissões. Agora a gente vai para o corredor das comissões. Quem está lá, na verdade, é a Mariana. Continua lá, né, Mariana, para falar dos detalhes dessa manhã de trabalho no corredor das comissões. Isso, Vera, vamos falar mais um pouquinho da comissão de combate, especial que analisa medidas de combate à corrupção. Estamos aqui com o presidente da comissão e com o relator. Vamos falar um pouquinho para a gente sobre a expectativa para hoje, os trabalhos para as próximas semanas. Deputado Joaquim Passarinho, hoje vem 5 convidados, representantes da Defensoria, também da sociedade civil, movimento Chega de Corrupção. Qual que é a sua expectativa para a audiência daqui a pouco? É sempre muito boa, porque quando as pessoas vêm aqui para debater o problema e para apresentar soluções, ela é sempre muito produtiva para nós. E a gente sempre tenta, nessas convocações, mesclar um pouco, né? Não só defensores, não só promotores, não só academia, em si, uma mescla para que a gente possa ouvir a opinião de todos e que no contraditório, no debate, possa sair a melhor sugestão para que o nosso relator possa aproveitar isso da melhor maneira possível. Importante, falta dizer, que as pessoas que aqui venham com um sentimento de colaboração, que a crítica pela crítica não constrói. Nós precisamos de construir juntos um texto melhor para a sociedade. Deputada, cada audiência são vários assuntos tratados, mas a comissão marcou para o dia 10 de outubro um assunto específico que está repercutindo muito essa semana, que é a questão do Caixa 2. Qual é a sua expectativa para essa audiência do dia 10 de outubro? Muito bom, eu acho que tomou mais importância depois daquela fatídica tentativa, né, de anteontem, de tentar impor a esta casa algo que não estava proposto, não estava debatido, num tipo de ação que esta casa não aceita mais, a sociedade não aceita mais, e a casa, graças a Deus, reagiu de pronto, e nós conseguimos rechaçar aquele problema. E trazendo a importância do debate na comissão. É um tema que pouco tem se falado nas discussões aqui, e que nós vamos fazer, a pedido do nosso relator, deputado Onix, um dia específico, no dia 10, para tratar
especificamente sobre Caixa 2 e qual a proposta que nós vamos apresentar ao plenário. Ok, deputado Joaquim Passarinho, obrigado pela entrevista. Boa audiência daqui a pouco. Deputado Onix, começando por hoje, sua expectativa. Bom, como disse o presidente Passarinho, tem tido um cuidado a Secretaria da Comissão, sob a orientação dele, da gente poder trazer sempre opiniões divergentes, porque é nesse conflito de ideias que nós vamos amadurecendo as melhores linhas, né? Nós temos uma gama muito ampla de temas que estão sendo tratados aqui na comissão, né, que vão do enriquecimento ilícito, passando pelo teste de integridade, passa pela criminalização do Caixa 2, passa pela questão de uma análise do sistema de recursos e embargos que nós temos no nosso sistema judicial. Nós estivemos segunda-feira juntos lá em Florianópolis, na reunião do ENCLA, para trazer uma ferramenta muito importante para o Brasil. Então, a comissão, no comando do deputado Joaquim Passarinho, caminha em passos muito sólidos, muito firmes, e no final de outubro nós vamos oferecer um bom resultado para a sociedade. E sua expectativa, então, para essa reunião específica sobre Caixa 2? Bom, nessa reunião nós já vamos ter aqui o subprocurador eleitoral, que é o doutor Nicolau Dino. Nós teremos também advogados ligados a partidos políticos. Vamos tentar trazer, esse vai o trabalho de hoje para amanhã, trazer ex-ministros do TSE, porque eles lidaram com esse tema objetivamente, com a tentativa de poder aperfeiçoar o texto que o Ministério Público Federal nos enviou, para que a criminalização do Caixa 2, assim como o enriquecimento ilícito de agente público e outras medidas, possam ir fechando as brechas que a legislação brasileira tem do combate à corrupção. Já dá para antecipar um pouquinho esse relatório do final de outubro? Eu tenho tido muito cuidado, tu é testemunha disso, né? Às vezes até a pessoa da reportagem fica chateado comigo, porque eu estou tentando evitar focar num tema ou no outro tema. Por quê? Porque todos são muito complexos, todos eles mexem com muitos interesses, e sempre o meu diálogo com o presidente Joaquim Passarinho é no sentido de nós mantermos a maior prudência possível para poder apresentar algo muito consistente. Nós sabemos da responsabilidade que nós temos nesta comissão de poder fazer o Brasil mudar de patamar. Ou seja, o Brasil passar a ser uma referência na América Latina de combate à corrupção e não mais um país que tem muitas brechas e muitos furos para que corruptos e corruptores escapem da lei. Ok, deputado Onix Lorenzoni, relator, deputado Joaquim Passarinho, presidente da Comissão Especial de Combate à Corrupção. Obrigado pela entrevista, boa audiência daqui a pouquinho. Vera. Obrigada. Agora, olha só, alguma vez você já jogou Pokémon GO ou pediu um Uber pelo celular? Pois saiba que as informações sobre a sua localização foram armazenadas pelas empresas que gerenciam esses aplicativos. Ainda não existe uma lei brasileira que proíba essa prática. É o que revelam Mariana Monteiro e Cláudia Lemos na segunda reportagem da série especial sobre a proteção de dados. Janaína tem 27 anos e já é profissional há algum tempo. O amigo dela, Bruno, tem 23 e está no último ano da faculdade de Direito. Depois das obrigações do dia, os dois vêm aqui para o parque da cidade, o mesmo frequentado por Eduardo e Mônica, aqueles da música da Legião. Só que em vez de bicicleta, o brinquedo deles é o celular. E o jogo do momento, o tal Pokémon GO. Hoje é dia de semana, mas no sábado, essa praça fica coalhada de jovens e também de crianças à caça dos mais diferentes Pokémons. São esses bichinhos inspirados nos animes ou animes japoneses, como se fala em português, e que fizeram sucesso na TV quando Janaína e Bruno eram crianças. O Pokémon GO usa GPS e realidade aumentada. Assim que você começa a jogar, a empresa que criou o jogo passa a ter acesso à sua localização e a imagens do local onde você está, inclusive se for na sua casa. E se você não quiser se expor? Tem adulto que não liga nem um pouco para isso. Tem gente que não tá nem aí. Eu, por exemplo, não me importo muito, sabe, com essa questão de alguém saber onde eu moro.
sabe? Eu não tenho nada a esconder, não tenho nada demais na minha casa, então... A questão é que hoje nenhuma lei brasileira impede os donos de aplicativos com recursos de localização de aproveitarem esses dados como quiserem. Por exemplo, o Waze poderia vender os dados sobre os trajetos dos clientes para seguradoras empregarem na avaliação dos preços. Muitos aplicativos e sites com sede no exterior já pedem que você autorize o armazenamento ou o compartilhamento de seus dados pessoais com outras empresas. Uma das principais novidades do projeto de lei sobre dados pessoais analisado aqui na Câmara é que ele exige consentimento para uso das informações dos brasileiros. Todo esse cuidado com a privacidade precisa também valer para o mundo real, como quando você fornece seus dados para entrar num prédio, por exemplo. A proposta cuida desses casos. Por tudo isso, militantes da área acham que é fundamental transformar logo o projeto em lei. Esse projeto de lei hoje ele é crucial. A gente tem uma urgência no Brasil de uma lei geral que estabeleça esse tipo de proteção para qualquer pessoa. O representante do Instituto Beta elogia o projeto que veio do Executivo por ele tratar de questões que hoje não são discutidas e acha que a existência da lei vai levantar discussões específicas. Nenhuma legislação é a linha de chegada de uma discussão, né? É um pontapé inicial. O deputado Sóstenes Cavalcante foi relator dos projetos na Comissão de Ciência e Tecnologia antes da criação da comissão especial. Ele defende a inclusão de 3 questões. O primeiro tema é a proteção da localização do endereço, que isso em nenhum dos 2 projetos se aborda. Segundo item é a proteção, porque tem itens muito superficiais da proteção à criança ou adolescente. Nós precisamos, em especial, por conta da pedofilia, por conta de sequestro de crianças e tantas outras coisas, a criança e adolescente, nós endurecermos um pouco mais a legislação. E, por último, a comercialização dos dados sem a prévia autorização do detentor desses dados. E quando o governo é o responsável por coletar informações pessoais, por exemplo, na inscrição para o Enem ou numa investigação policial, como esses dados podem ser usados e por quem? Perguntas importantes e a resposta você vê amanhã na 3ª reportagem da série. Agora em Brasília, 9h37. Representantes de vários setores denunciaram a situação do sistema penitenciário do Distrito Federal, que, segundo eles, está sucateado. O debate foi promovido pela Comissão de Legislação Participativa da Câmara. Sucateamento e desrespeito aos direitos dos presos foram os termos mais ouvidos no debate da Comissão de Legislação Participativa. Representantes dos familiares dos internos, dos agentes penitenciários e do Ministério Público foram unânimes em denunciar a situação do complexo penitenciário do Distrito Federal, conhecido como Papuda. Segundo eles, faltam hoje condições de trabalho, educação e saúde para promover a reintegração dos presos à sociedade. A gente tem uma legislação de execução penal que é uma das mais modernas do mundo, que fala de humanização, que fala de retribuição, que fala de melhoria das condições do preso, mas que não se vê isso. A representante dos familiares denunciou a restrição às visitas, que deixa os presos sem itens de primeira necessidade. Essa questão de que o Estado sustenta o preso, de que o Estado gasta muito com o preso, ele gasta muito com a segurança, para que o preso não fuja, para que não tenha rebelião. Mas os gastos maiores com os presos lá dentro são nossos. Somos nós que levamos os itens de higiene, somos nós que levamos as frutas. A deputada que pediu a realização da audiência pública cobrou mais atenção de toda a sociedade para a questão prisional. A sociedade, todos sabem que o sistema prisional, como ele está, ele não possibilita a interrupção do conflito com a lei. Ele não possibilita a reintegração harmoniosa à sociedade. O sistema prisional, em grande medida, ele aprofunda o conflito com a lei na forma como ele está organizado hoje. O deputado que presidiu a reunião lamentou a ausência de parlamentares ligados ao setor de segurança pública. Outros parlamentares, por exemplo, que atuam na área de segurança, era até bom que eles tivessem também vindo aqui, para que a gente pudesse entender a questão da segurança da sociedade como um todo. Desde o processo, por exemplo, porque há a criminalidade, que uma coisa que é importante é a gente criar o estado da paz. É primeiro evitar a violência, evitar o crime. Depois é
o pagamento da pena. E, por último, a questão da ressocialização. E dirigentes da área de segurança pública defenderam uma ação integrada dos governos estaduais e federal no combate à violência e ao crime organizado. A criação de um ministério próprio é uma das reivindicações. Pacto Integrador de Segurança Pública. Este é o nome da proposta lançada por alguns estados para combater o tráfico de drogas e armas, roubos de veículos de cargas e assaltos a agências bancárias. Mas a criação do pacto não foi suficiente. O diretor da Polícia Civil do Distrito Federal destacou os problemas enfrentados pelo setor em audiência na Comissão de Segurança Pública. Falta de investimento em recursos humanos, ou seja, você contratar servidores para fazer uma reposição de cargo, não necessariamente salarial, mas também existe a questão salarial. E a segunda questão, que é investimento em equipamentos. Os convidados defenderam a criação de um ministério específico para a segurança pública. É preciso estabelecer um marco regulatório novo para o sistema penitenciário, que permita a iniciativa privada fazer investimentos, modelos de gestão diferenciados, e essa pauta, naturalmente, cabe ao Poder Legislativo. E, além disso, estamos destacando a necessidade urgente da criação do Ministério da Segurança Pública no âmbito nacional. O autor do requerimento contou que o presidente da Câmara tem um compromisso de colocar na pauta de votações as propostas do setor de segurança. O deputado Rodrigo Maia se comprometeu, como presidente da Câmara dos Deputados, que a gente consiga levar ao plenário da Casa projetos de leis que visem atualizar e principalmente enfrentar os desafios e as dificuldades que possam melhorar os agentes da Força de Segurança Pública em todo o Brasil e que também possam dar a efetiva condição de que aquele que foi agente de qualquer tipo de pena, aquele que foi delinquente, aquele que é um criminoso, que ele cumpra a sua pena, que ele possa estar lá de uma forma efetiva de acordo com a lei e que as condições do sistema penitenciário possam ser melhoradas. Em exposição na Galeria de Arte da Câmara, as fotografias do artista goiano Renaud Castro revelam um olhar único sobre várias cidades do mundo ao longo de 40 anos. Batizada de Entre Tempos, a exposição mostra 70 fotografias tiradas ao longo da trajetória amadora e profissional do artista. Nos anos 70, na Europa, as fotos são analógicas em preto e branco. Nos anos 80, durante o curso de mestrado em Oxford, na Inglaterra, Renaud iniciou a transição para o filme colorido. E a partir de 2007, o artista aderiu às câmeras digitais. Em seus registros, Renaud Castro revela um conteúdo antropológico sobre a condição humana. Na exposição tem muita foto de gente, de pessoas em situações especiais ou com alguma pose interessante que de alguma forma me marcou, e aquilo eu registrei de acordo com o meu sentimento mesmo, alguma coisa antropológica, algum registro desse tipo. A exposição pode ser visitada até o dia 19 de outubro na Galeria de Arte do 10º andar do Anexo 4 da Câmara dos Deputados. E nesta edição do Câmara com Notícia você ficou sabendo, na nossa reportagem especial, que quem jogou o Pokémon GO ou pediu um Uber pelo celular teve informações armazenadas pelas empresas que gerenciam esses aplicativos. A Câmara vai analisar uma legislação específica sobre esse assunto. Pautas do Congresso ficam para depois das eleições municipais, entre elas a conclusão das bases do orçamento do próximo ano. Debate sobre proposta que altera as regras de punição para o Caixa 2 eleitoral é destaque no plenário e em comissão especial. Esta edição do Câmara com Notícias está chegando ao fim. Nós podemos voltar a qualquer momento durante a nossa programação com mais informações para você. Hoje é quarta-feira, 21 de setembro, neste momento em Brasília, 9h44. Você acompanha em alguns instantes a íntegra da reunião da comissão especial que debate as 10 medidas de combate à corrupção. Não perca. Um ótimo dia para você.